Olá, vamos começar aí mais um conteúdo aí referente ainda sobre o Teorema de Pitágoras, tá? Hoje a gente vai ver uma aplicação aí muito utilizada do Teorema de Pitágoras, que é para calcular as diagonais num bloco retangular, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente vamos ver aí, ó, o que é diagonal da face, tá? Primeiro, o que é um bloco? Bloco basicamente é uma caixa onde todas as suas superfícies são retangulares, tá? Então, por exemplo, uma caixa de papelão aí, geralmente que a gente usa aí nos supermercados ou que usa para guardar muitas coisas, é um bloco retangular. Então, basicamente, um bloco retangular é isso. Tem um comprimento, nesse caso aqui é o A, tem uma largura, que nesse caso é o B, e tem uma altura, tá? Todas elas perpendiculares entre si e, portanto, formam várias superfícies retangulares, tá? Então, basicamente é isso. Um bloco retangular é uma caixa retangular, tá? Todos os lados são retângulos, tá? E a diagonal da face é basicamente a diagonal desses retângulos. Todas as faces são retangulares, então todas as faces têm pelo menos duas diagonais, tá? Por exemplo, aqui está representada a diagonal da face da frente. Essa aqui é a diagonal, uma das diagonais da face da frente. Imagina que você está de frente para a caixa de papelão. Isso aqui é uma diagonal dessa caixa, tá? É a única diagonal? Não. Existe essa outra diagonal aqui, ó, que também é diagonal dessa face da frente, tá? Então, cada face retangular vai ter duas diagonais. Porém, essas duas diagonais, elas são idênticas, são do mesmo tamanho. Então, tanto faz eu usar essa diagonal que está representada, como usar essa outra diagonal aqui, ó, eu vou obter o mesmo resultado para ambas. As duas são as mesmas diagonais, tá? Tem o mesmo tamanho. Então, tanto faz você usar essa ou aquela outra, tá? Nessa face. Lembrando que num bloco retangular, a face da frente é igual à face de trás, a face da direita é igual à face da esquerda e a face de baixo é igual à face de cima. A gente tem o tampo e o fundo do mesmo tamanho. A lateral esquerda e a lateral direita do mesmo tamanho. A face da frente e a face de trás do mesmo tamanho. São duas a duas do mesmo tamanho, tá? Então, se eu estiver calculando a diagonal dessa face da frente aqui, que eu estou representando por D, tá? Tanto faz eu calcular ela aqui nessa face da frente como sendo essa diagonal, tanto faz eu calcular como sendo essa outra diagonal, vai dar o mesmo resultado, tá? Ou se eu estiver calculando na face de trás lá, vai ser a mesma, tá? Vai ser os mesmos valores. Mas vamos lá. Se eu calcular a diagonal dessa face lateral aqui, essa diagonal ela não vai dar a mesma medida da diagonal que eu estou usando aqui, ó, na face da frente. Por que não vai dar a mesma medida? Porque nessa face lateral eu tenho valores diferentes. Enquanto na face da frente eu estou trabalhando com um comprimento A e uma altura C, tá? Que é essa altura aqui, ó. Aqui na face lateral eu estou trabalhando com a largura B e a altura C. Então aqui eu tenho nessa face lateral eu tenho outros valores. Então com certeza essa diagonal da face lateral vai dar um outro valor diferente da diagonal da face da frente, tá? Então cada face aí, tanto a da frente, lateral ou de cima e de baixo, vai ter diagonais de tamanho diferente, porque a gente está trabalhando com medidas diferentes, tá ok? Beleza. Então no cubo, no bloco retangular aí a gente tem sempre essas três medidas, comprimento, largura e altura, tá? E é através delas que a gente vai determinar as medidas das diagonal. Inicialmente vamos ver a diagonal da face, que é esse Dzinho aqui, tá? Vou calcular dessa face da frente. Como é que eu calculo o valor da diagonal dessa face da frente? Como essas medidas A, B e C, que são comprimento, largura e altura, são todas perpendiculares entre si, então entre elas a gente tem um ângulo de 90 graus. Então aí aparece o nosso ângulozinho de 90 graus. E se aparece o ângulo de 90 graus, então eu tenho um triângulo retângulo. E aí nesse triângulo retângulo é que a gente usa o Teorema de Pitágoras. Então aqui D ao quadrado é igual aos catetos, nesse caso C e A, ou seja, A ao quadrado mais C ao quadrado.
Essa é a nossa primeira diagonal, é a diagonal da face da frente. Aí você pergunta, mas e se eu quisesse a diagonal da face lateral? E se eu quisesse essa diagonal aqui? Ao invés desse Dzinho, se eu quisesse calcular a medida dessa diagonal aqui, que eu vou chamar de X. E aí? Como é que eu faria isso? Do mesmo jeito, já que as medidas comprimento, largura e altura são perpendiculares, aqui ó, na largura e na altura, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então eu tenho um triângulo retângulo também aqui. E se eu tenho um triângulo retângulo, então essa diagonal x ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ou seja, cateto mais cateto, tá? Então, essa é uma da diagonal da frente ou do fundo, né, ou de trás. Essa é a diagonal da esquerda ou da direita, tanto faz, tá? E a diagonal do tampo, por exemplo, se eu quisesse a diagonal desse tampo aqui, ó, da tampa, quanto mediria essa diagonal da tampa se eu quisesse calcular ela? Vou chamar ela de y. E aí, como é que eu faria para calcular essa diagonal da tampa? Tá? Do mesmo jeito que a gente fez com as outras. Ó, essa largura com esse comprimento, tá? Eles formam um ângulo de 90 graus. A largura com o comprimento. Só que é um triângulozinho retângulo que está deitado lá em cima da caixa. Mas é um triângulo retângulo, são ângulos de 90 graus. Então a gente tem a mesma coisa. A diagonal ao quadrado é igual aos catetos, no caso aqui, b ao quadrado mais c, no caso aqui, a ao quadrado, desculpa. Tá? Ou, se eu colocar aí de forma em ordem alfabética aí, né? A ao quadrado mais b ao quadrado. Essa é a outra diagonal. Todo bloco retangular a gente vai ter 3 diagonais, tá? Que podem ser iguais se o bloco for um cubo ou diferentes, no caso aqui, tá? Se as medidas comprimento, altura e largura forem diferentes, você terá 3 diagonais de faces diferentes, tá? Uma face da frente ou do fundo, uma face lateral esquerda ou direita e uma face de cima e de baixo. Cada uma tem diagonais do mesmo tamanho. Cada uma delas tem diagonais diferentes, tá? Então, para calcular é só utilizar esse teorema de Pitágoras usando as medidas de comprimento, largura e altura. Não é uma coisa muito complicada não, tá? Determine a medida da diagonal de cada face distinta nesse bloco, tá? Então vamos lá, como eu disse, tem a face da frente, a face do lado e a face de cima e de baixo, tá? A de cima e de baixo são as mesmas faces, da frente e de trás é as mesmas e da esquerda e da direita é as mesmas. Então você só precisa calcular de cada uma delas. Eu vou calcular primeiro aqui nessa face da frente, ó, essa diagonal aqui. Eu vou chamar de x, tá? Como é que eu calculo a medida dessa diagonal que eu chamei de x? X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais essa medida aqui, que é 2, tá? Então, mais 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado, que é essa diagonal, vai ser 9 mais 4, x ao quadrado, que é igual a 13, x, que é igual a raiz de 13. Não é exato, então eu vou deixar a raiz de 13. Raiz de 13 centímetros. Calculei uma das diagonais, tá? A diagonal x. Agora vamos calcular outra diagonal. Vou usar essa diagonal aqui, ó, da lateral aqui. Vou chamar ela de y. Então vamos calcular ela. Como é que eu calculo ela? Do mesmo jeito. Y ao quadrado, tá? É igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que são os catetos. Aqui e aqui, tá? E aí você tem y ao quadrado, que é igual a 1 mais 4, ou seja, y ao quadrado é igual a 5, y que é igual a raiz de 5. Achei outra diagonal, tá? E vamos calcular a terceira diagonal, que é a diagonal lá do tampo, tá? Eu vou chamar essa terceira diagonal, vou pegar essa aqui, ó. Vou desenhar aqui, ixi, ficou bem ruim, vamos lá. Deixa eu desenhar ela aqui corretamente. Vou desenhar essa aqui mesmo, que está mais fácil de eu desenhar. Aqui.
Beleza. Vou chamar essa diagonal de Z, tá? Vamos calcular essa diagonal. Lembrando que agora o ângulo de 90 graus está aqui, ó, entre as medidas de comprimento e de largura. Então, Z ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, vai ser comprimento 3 ao quadrado mais a largura 1 ao quadrado. Então, Z ao quadrado vai ser 9 mais 1. Então, Z ao quadrado vai ser 10. Z é a raiz quadrada de 10. Também não é exato, então eu vou deixar assim também. Então tá aí, todas as diagonais. X, que é a diagonal da frente ou do fundo, tanto faz. Y, que é a diagonal da esquerda ou da direita. E Z, que é a diagonal de cima ou de baixo, tanto faz, tá? Basicamente é isso. São as três diagonais distintas de um bloco retangular. E todas elas são calculadas através do Teorema de Pitágoras, porque forma triângulos retângulos, tá? E agora a diagonal principal de um bloco, que é a diagonal do bloco em si. Não é a diagonal na face, não é a diagonal que está na superfície da caixa. É a diagonal que atravessa o interior todo da caixa, tá? Que aqui a gente está representando por esse Dzão. Essa é a diagonal do bloco. Ela pega de um canto da caixa, de um canto aqui, ó, e vai para o canto oposto, na direção oposta, tá? No canto oposto, no sentido oposto. Por exemplo, ela pegou aqui, ó, lá atrás, em cima, e veio aqui para frente, embaixo, tá? Ou seja, atravessou todo o bloco, toda a caixa, tá bom? É o maior segmento de um bloco retangular. Essa diagonal do bloco é o maior comprimento que a gente tem dentro de um bloco retangular, tá? Se você quiser, por exemplo, descobrir qual é o maior tamanho de vara, de ferro que você consegue colocar dentro de uma caixa qualquer, é só determinar o tamanho da diagonal daquela caixa, tá? A diagonal do bloco da caixa é o maior valor que você vai encontrar nessa caixa. E como é que eu faço para determinar esse valor? Como é que eu faço para calcular essa medida da diagonal? A gente vai usar, no caso aí para mostrar para vocês, a gente vai usar a diagonal da face. Nesse caso, como eu tracei essa diagonal D aqui, né, de azul, eu vou ter que usar essa outra diagonal aqui, ó, Dzinho do fundo, que é como se fosse a sombra dessa diagonal lá no fundo da caixa. É como se esse Dzinho fosse a sombra da diagonal do bloco lá no fundo da caixa. E essa sombra, como ela está lá no fundo, e o fundo é perpendicular à lateral, forma um ângulo de 90 graus com a lateral, então eu tenho aqui também, ó, um ângulo de 90 graus, tá? E aí eu tenho então um triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo, aqui. Já que esse ângulo é de 90 graus, então aqui vai formar um triângulo retângulo. E aí, se eu tenho um triângulo retângulo, dá para mim determinar essa medida, tá? Ou seja, Dzão ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser Dzinho ao quadrado mais essa medida aqui, que é a altura, C. C ao quadrado. Aí você fala, mas quem que é esse Dzinho? É a diagonal do fundo. E como é que eu calculo a diagonal do fundo? Usando um triângulo retângulo aqui no fundo. Esse Dzinho, que a gente não sabe quanto mede, a gente vai calcular ele separado aqui, ó, usando o triângulo retângulo aqui do fundo. Então vamos usar esse triângulo retângulo. Dzinho ao quadrado é igual a ao quadrado mais essa medida aqui, ó, B ao quadrado. Esse é o nosso Dzinho. Tá? A ao quadrado mais B ao quadrado, aqui no fundo. Já que eu tenho esse Dzinho como sendo isso, vamos colocar ele lá. Então, Dzão ao quadrado vai ser igual, quem que é o Dzinho? Dzinho ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado, mais o nosso C ao quadrado, que está ali. Então, a diagonal de um bloco retangular ao quadrado é dada por isso. A diagonal ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Gente, essa fórmula ela tem tudo a ver com o Teorema de Pitágoras. Ela surgiu do Teorema de Pitágoras aplicada aqui no bloco retangular. Então ela tem tudo a ver. Lembra que o Teorema de Pitágoras é a soma dos catetos. A hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado? Aqui, a diagonal do bloco
ao quadrado é a soma das grandezas, não, a soma das medidas do bloco ao quadrado. Como eu tenho as medidas A, B e C, então eu vou ter A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. É basicamente o teorema de Pitágoras aplicado em 3 dimensões. Ao invés de ter 2 catetos, aqui é como se a gente tivesse 3, porque a gente tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Tá? Então, é basicamente o nosso teorema de Pitágoras, tá? Só porque ao invés de soma de 2 valores, que seriam os 2 catetos, a gente tem a soma de 3 valores ao quadrado. Então, sempre, tá? Sempre a diagonal de um bloco retangular vai ser sempre essa soma de quadrados aqui, tá? Então, o Dzão, ou seja, a diagonal ao quadrado, é sempre a soma dos quadrados das 3 dimensões. Comprimento mais largura mais altura. Tudo ao quadrado. É bem simples. Vamos fazer uma utilização disso, né? Vamos usar isso em um exercício. Determina a medida da diagonal do bloco. Determina a medida da diagonal do bloco. Sempre que ele fala diagonal do bloco, ele está se referindo à diagonal que vai de um canto ao outro do bloco. Aquela diagonal maior zona lá, que vai de um extremo ao outro. Tá? Isso é a diagonal do bloco. Ah, mas eu preciso fazer esse desenho para determinar essa medida? Não, gente, vocês não precisam. Essa medida no bloco retangular, ela vem de triângulo retângulo. Então é como se fosse o teorema de Pitágoras, só que o teorema de Pitágoras aplicado a 3 dimensões. Tá? Então você tem a diagonal ao quadrado, que seria essa diagonal aqui, seria a nossa hipotenusa, tá? Igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que seria as dimensões do bloco, tá? É como se fossem nossos catetos. E aí você tem isso aqui, ó, diagonal ao quadrado é igual a 9 mais 1 mais 4, ou seja, diagonal ao quadrado é igual a 14. Então, diagonal vai ser a raiz quadrada de 14. Pronto. Como não tem um valor exato, né? Raiz quadrada de 14. Tá bom? Então, não é uma coisa muito complexa, não. É bem simples, muito fácil mesmo. Basta lembrar que o teorema de Pitágoras determina a medida de medidas de triângulos retângulos. E num bloco retangular, você tem as diagonais sempre dentro de um triângulo retângulo. Tá? Então, usa o teorema de Pitágoras, só porque é aplicada nas 3 dimensões do bloco. Tá? Espero que tenha entendido. Bons estudos para todos, tentem fazer os exercícios e até a próxima.